Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Vamos lá. Meu nome é Daniel Sauli, sou gerente de governança TI e FinOps da Núclea. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, cabelos castanhos curtos, estou vestindo uma camisa preta polo e uma calça mostarda. Boa tarde a todos. Meu nome é Osnildo Silva. Para facilitar, Os, todo mundo me chama de Os, é mais fácil, fazer também minha audiodescrição. Sou uma pessoa de pele clara, calvo, usando óculos, camisa escura e calça jeans. Então a gente quer apresentar e compartilhar com a comunidade aqui o nosso case de FinOps para SaaS, né? A gente pertence à comunidade, então é um evento da comunidade para a comunidade que a gente gostaria de compartilhar com vocês. É isso aí. Para começar, vou falar um pouco da Núclea. Nós somos uma tech company que simplifica transações e conecta empresas com eficiência e segurança. A gente atua no setor financeiro, mas também atuamos em outros setores, como imobiliário e de seguros. Aqui a gente traz alguns grandes números da Núclea para vocês, com destaque para uma movimentação de 18 trilhões de reais em 2024. Isso dá mais de 1,5 vezes o PIB do Brasil. A gente teve uma receita de crescimento de 20% e faturamos quase 2 bilhões de reais em 2024. E aqui uma pergunta, por favor, levante a mão. Quem já conhecia a Núclea? Legal. A Núclea é uma empresa que tem mais de 20 anos de atuação. Né? E aqui, todo brasileiro, todo mundo que está aqui é cliente da Núclea e não sabe, não é, Ossi? Queria até pegar esse gancho do Daniel, né, e fazer mais 3 perguntas aqui, né, para a gente falar de produtos. A gente viu que algumas pessoas levantaram a mão, possivelmente já conhece a gente aqui de alguns ramos que a gente atua. Então, a primeira pergunta, né, quantos aqui, pelo menos, já pagou um boleto na vida? A gente está falando de uma mensalidade de faculdade, um boleto de plano de saúde, água, luz, energia, ou seja, quantos já pagaram pelo menos um boleto, né? Eu acho que a gente nasce, no nosso CPF já vem um boleto junto, né? Então, essa é uma realidade que a gente tem. Outra pergunta também de serviço. Então, o boleto, toda a parte de registro, processamento e liquidação é realizado pela Núclea. Outro serviço também, cartão de crédito, né? Então, quem utiliza serviço de cartão de crédito? Porque todos nós aqui temos a utilização de serviço, então todo o processo de liquidação do cartão de crédito também é realizado pela Núclea. E mais um produto, só para a gente colocar de alguns que a Núclea oferece também para o mercado, relacionados a DOC e TED, né? Quantos aqui também já processaram DOC ou TED? Né? Ou seja, transações eletrônicas, portabilidade de salário, toda essa parte de antecipação de crédito, cadastro positivo, são serviços oferecidos pela Núclea, né? Que a gente até comenta, né? A gente fica no back office ali, mas todo brasileiro é cliente da Núclea e não sabia. E compartilhar com vocês, a gente falou grandes números aqui da Núclea, né? Trazer um pouco da nossa estrutura de Cloud Plus. A gente está falando de evoluir um pouco indo além do cloud, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui, trabalhamos com os 3 provedores de clouds. Temos uma estrutura de 3 data centers no nosso ambiente on-premise, onde tem todo o esforço de migração de sistemas, de produtos que estamos tirando do nosso ambiente on-premise e levando para a cloud. Como meta, dentro da estrutura do processo nosso de FinOps, a gente tem uma meta de redução de 20% de custo evitado para esse ano de 2025. Até o momento, estamos com 26%, então estamos dentro da nossa meta de redução de custo. Um ponto importante também que a gente oferece, eu falei aqui, DOC, TED, liquidação de cartões de crédito, processamento de boletos, né? Então são mais de 32 produtos que a empresa oferece. E para funcionar, mais de 7 mil ativos gerenciados, assim como mais de 450 softwares e SaaS catalogados, com sua correlação, com sua dependência, seu mapeamento e toda a sua estrutura de árvore de correlacionamento entre os processos. E um ponto, né, que a gente coloca aqui, que a gente combina mais de 116 tipos diferentes de serviços. É aqui onde a mágica acontece, né, desde serviços de computação, processamento, bancos de dados, que a gente oferece aí soluções para os nossos clientes. Como a gente está numa área também de financeira e agora explorando os novos mercados, a gente é sempre auditado, então é um processo que passa constantemente por auditorias. E de um número também para compartilhar, 40% do que a gente tem de orçamento está relacionado a essa despesa de Cloud Plus. Então, 40% do nosso orçamento está relacionado ao nosso ambiente de cloud, on-premises e todo o nosso curso de hardware, software e de SaaS. E aqui compartilhando um pouco da nossa jornada em relação a FinOps. Nossos processos começaram lá em 2022, quando a gente falava de gestão de serviços, sempre baseado nas melhores práticas de mercado, principalmente o ITIL-COBIT. E aí, em 2007, a gente tira a nossa primeira certificação ISO de segurança da informação, a 27001. Nós somos uma das primeiras empresas do Brasil a tirar essa certificação. E em 2014, a gente tira a nossa segunda certificação ISO relacionada à continuidade de negócio.
E lá, em 2017, quase 10 anos atrás, a gente começa os nossos primeiros experimentos utilizando a nuvem pública, que foi a AWS. Em 2018, veio mais um framework aí para a gente aumentar a nossa maturidade aqui nos nossos processos. Veio o NIST, que é um framework de segurança. E em 2020, mais um para conta, o LGPD, trazendo aí mais maturidade ainda para os nossos processos. E aí, em 2022, a gente tem uma mudança estratégica dentro da organização, né, que a gente habilitou o uso da nuvem para alavancar o nosso negócio. E a partir daí, a gente estruturou um time de FinOps aqui dentro da Núclea, a gente adotou alguns controles e evoluiu alguns controles já existentes, né, porque a gente já cuidava da parte de gestão financeira de tecnologia, já olhava a parte de gestão de ativos, de hardware e software, então nós ajustamos alguns controles baseados na prática de FinOps, e ponto super importante também foi o patrocínio da liderança do nosso VP de tecnologia, que assim que a gente mudou a nossa estratégia para Cloud First, ele apoiou a gente na criação e na evolução do time de FinOps aqui dentro da Núclea. E aí começamos a evoluir. 23 e 24, a gente começou a definir um processo formal de FinOps dentro da organização. Nós definimos as rotinas e os entregáveis aqui dentro do nosso processo e também metas, OKRs, KPIs de acompanhamento aqui do nosso dia a dia. E também começamos a parte de aperfeiçoar a nossa aprendizagem, começamos a tirar as certificações dos nossos times. Para esse ano 2025, falar bastante de automação, ter um time federado, genuíno, trabalhando em conjunto, e também, a partir daí, depois de toda essa evolução, escolher uma solução de FinOps para apoiar a gente nessa jornada. Não, perfeito. E nesse momento, né, gostaria de a gente colocar aqui um contexto, né, vamos pensar aqui num grande iceberg, né, se a gente pensar que existe nesse momento aqui dentro da nossa sala aqui, um enorme bloco de gelo, né, aquela montanha, eu acho que a gente vai chegar próximo dessa visão se a gente pensa num iceberg. A gente vai ter, num primeiro momento, aquilo que está sob a superfície, que talvez por esse tamanho a gente pode entender que é algo grande, mas o que está abaixo da superfície a gente desconhece. Então, assim foi o nosso dia a dia. A gente tinha um escopo para o ambiente de SaaS e controle de licenciamento definido, só que a gente controlava todo o escopo de tecnologia. Então, a gente tinha toda a medição, todo acompanhamento, conformidades, contratos, mas apenas no que estava sob a superfície. Que era esse o nosso objetivo declarado, a gente acompanhava, era auditado ano após ano, né, e a gente entendia que estava tudo bem. Só que aí chegou em 2023, né, que a gente veio de um processo de transformação digital, os times passaram a ter mais agilidade, passamos a ter um processo de gestão individualizado, ou seja, tecnologia olhava as licenças de tecnologia, mas os outros times tinham autonomias, e a gente não olhava as licenças dele. Mas aí veio em 2023 uma auditoria, pegou um tubo de oxigênio e falou, a gente vai descer um pouquinho mais. E aí o Daniel vai compartilhar com a gente como foi essa experiência. Em 2023, a gente teve um processo de auditoria interna que, ao invés de olhar riscos e controles de um processo, né, como geralmente a terceira linha faz, ela foi na área de compras, foi no time de contratos e pediu todos os contratos de licenciamento de software da Núclea. E aí veio a surpresa. 14% dos nossos gastos de licenciamento estavam relacionados com licenças que a gente não utilizava ou que a gente subutilizava. E aí veio a surpresa, que era o Shadow IT, que era algo que a gente não imaginava que a gente tinha, uma vez que a gente tinha um processo bem definido e achava que a maioria das licenças ou todas as licenças da organização estavam sob o guarda-chuva de tecnologia. E aí veio a pergunta que nos fez refletir bastante. Quantos contratos de licenciamento a Núclea e as empresas estão pagando sem perceber e sem a devida apropriação? Sim, e esse foi um ponto que a gente começa a mudar um pouco o jogo aqui, né? A gente entendia que o que estava na superfície estava tudo bem, a auditoria falou, não, tem mais itens aqui desse processo, dessa gestão individualizada, distribuída, que eles colocou na mesa e falou, tá, mas quem que vai ser responsável por esse processo? Quem que vai prestar conta e vai acompanhar todo um processo de medição? Porque a gente fazia dentro de uma tribo de tecnologia, mas a gente não fazia nas demais tribos. E aí começou o elefante a aparecer ali e ficar na nossa frente, e aqui a gente começa a tomar algumas decisões, todos os processos nossos foram gerenciados dentro de FinOps para SaaS, a partir dessa pergunta, de quem é o responsável, quem que vai trazer e cobrir essa falta de visibilidade, quem vai responsabilizar se tiver um Shadow IT, ou seja, licenças SaaS utilizadas e não corretamente medidas e definidas dentro de um processo. Aí o Daniel vai vincular para a gente agora os principais desafios que a gente levantou. E aí a gente começou a se debruçar e aprofundar mais em relação ao licenciamento da nossa organização. O que a gente notou? Que a gente tinha mais de 450 softwares espalhados por toda a Núclea.
42% deles não estavam em tecnologia. Então, aquele iceberg era muito mais para baixo. A gente tinha um modelo fragmentado de aquisição, né? Tinha uma falta de governança, uma vez que cada área adquiria seus licenciamentos de forma unilateral. E acho que ficou claro que tinha uma falta bem clara dos papéis e responsabilidades dos times envolvidos com o licenciamento aqui dentro da nossa empresa. E uma parte importante é que a gente só estava olhando conformidade, né? Então, comprei 10, tinha instalado 10, mas eu estava usando os 10, eu tenho 10 licenças nominadas lá para os colaboradores da Núclea. Esses 10 estavam realmente utilizando? Então, a gente percebeu um leque que a gente precisava trabalhar ali na nossa evolução. E, novamente, a gente traz essa pergunta de responsabilidade, né? Se a gente tem todo esse processo distribuído, né, a diretoria pesou bastante no nosso pé. Quem será responsável, né? Então, com base nesses desafios que a gente foi apresentado, então, a partir desse momento que a gente gostaria de compartilhar com vocês como foi a nossa jornada de FinOps para SaaS, como a gente tentou responder essas perguntas de como foi o nosso processo de identificar o tamanho do nosso iceberg, né, trazer um processo de visibilidade e trazer resposta para a auditoria e evolução e maturidade do processo. E a gente vinculou em 4 blocos de ações dentro da nossa decisão e jornada. Um primeiro processo foi relacionado à redefinição. A gente entendeu que tinha que reestruturar o time para poder a gente centralizar e ter alguns ganhos. A primeira coisa que a gente fez foi reestruturar o nosso time, né? A gente trabalhava num modelo muito tradicional, onde esses times de gestão de serviços, né, FinOps e a parte de gestão de ativos, ele ficava num time de infraestrutura e num outro pilar de gestão de serviços, e a gente unificou ali, também numa evolução ágil que a gente passou, numa squad de governança TI e FinOps. Então, a gente juntou todo mundo no mesmo guarda-chuva, FinOps, ITAM, ITSM e a parte de gestão financeira de tecnologia, sobre o mesmo time. Então, acho que isso traz bastante sinergia e junta personas super importantes aí quando a gente fala do framework. Exatamente, Daniel. Então, a partir desse momento, o que a gente buscou? Ter uma equipe centralizada. Então, a gente já aplicou 2 princípios aqui do framework. O primeiro, as equipes devem colaborar e um time centralizado vai habilitar e vai gerenciar a FinOps. Então, a gente pegou essas 2 frases e falamos, vamos aplicar também para gerenciamento de SaaS. Então, centralizamos todo esse processo. E aí, esse time centralizado é responsável por orquestrar e comunicar com o processo de compras, para a gente acompanhar todo o processo de aquisição, criando um caminho único, junto com o time de financeiro, a gente liderar todo o processo de orçamento, acompanhamento, chargeback, e principalmente criando parcerias com os times. Então, a gente foi envolvendo várias personas nesse primeiro momento, centralizando dentro da figura aqui de governança de TI e FinOps, na nossa persona de FinOps, e trazendo esses demais times para perto. A gente conversar, ter parcerias, ter champions para ajudar a gente a ter ganhos, e utilizando o que a gente já tinha de melhor no time, que é um processo de conformidade, medição, a experiência que a gente já tinha de todo o processo de governança, gestão de serviços, gestão de ativos e gestão financeira de TI. E um primeiro passo que a gente fez ali de movimentação dentro da estrutura de governança foi verificar a intersecção que existe entre o processo de gestão de ativos e FinOps. Porque no fim do mês, os 2 processos precisam entregar relatórios, visibilidade, conformidade, uma relação de ativos, né, uma lista de itens existentes na empresa, custos. Então a gente falou, poxa, tem uma sinergia muito interessante. E a gente descobriu que, de fato, quando a gente interage esses 2 processos, tem um ganho maior do que cada um atuando individualmente. Então isso aqui foi para a gente, gestão de ativos, juntos com o FinOps, trouxe uma visibilidade maior de todo o processo e aumentou a sinergia por todas as fases do FinOps. Aqui é um resumo, né, dessa primeira etapa, né, que a gente comentou. Acho que importante, a primeira decisão que a gente teve foi centralizar a gestão de software dentro da Núclea, na squad de governança TI e FinOps. A partir daí, a gente fez uma revisão completa das nossas documentações, deixando claros os papéis e responsabilidades de cada um, definindo metas e OKRs, vinculando qual que era a responsabilidade de cada time aqui dentro do nosso processo. A partir daí, a gente mapeou e consolidou um inventário unificado da Núclea dentro aqui do nosso time. Mapeamos os responsáveis para cada software que a gente tinha dentro desse inventário e, ponto importante que o Os vai comentar aqui também em relação às negociações. Isso, porque o que a gente entendeu que não tinha um caminho único definido. Então a gente começou a participar junto com compras, ter uma cadeira dentro do time deles ali de negociação. Então para cada acordo de software, para cada processo nosso de renovação, tanto de hardware também, a gente participa. Então vai entrar um novo SaaS, nosso time participa ali para dar opinião, porque no primeiro ponto a gente quer entender se a gente já tem outro produto de catálogo que possa atender, se é algo novo que vai ser implementado, e de fato, quando é uma renovação,
os nossos processos conseguem medir e mostrar se realmente precisa aquela quantidade ou não. A gente consegue apresentar números, argumentos, fatos, ser mais preciso e ajudar no processo de negociação. Outro processo bem interessante, aqui eu já trouxe o iceberg completo, né? Então, no primeiro momento, a gente gerenciava a superfície, para a gente estava tudo bem. A auditoria pegou um cilindro de oxigênio, desceu e apresentou para a gente que 42% estava em outras áreas, que a gente não gerenciava, precisava tombar para o nosso processo, para ser um processo único de toda a organização. A gente pegou 2 tubos de oxigênio e implementamos também o processo de discovery, de CMDB, para fazer todo o processo de discovery, varredura, que é dentro da nossa ferramenta da ITSM, gerenciando toda a correlação. Então, para cada ativo, quais são os mapeamentos, as dependências, e atrelando responsabilidade. Né? Quem é o responsável por aquele ativo de SaaS, por aquele ativo de software? Então, a gente tem uma matriz bem grande de inventário, onde a gente passou, de fato, aqui a olhar e falar prazer iceberg, OS iceberg, então a gente começou a entender o nosso escopo de uma maneira mais completa aqui. Então, esse foi o primeiro passo que a gente redesenhou. Como etapa 2, a gente definiu que, além de olhar a conformidade, a gente ia olhar o famoso metering. E, para isso, a gente definiu ciclos de medições periódicas baseado em valor de licenciamento e em complexidade de licenciamento. E aqui a gente fez um Pareto. 20% das licenças mais caras e mais complexas a gente ia medir em tempo real. Né? Uma segunda área que a gente definiu, licenças mais complexas, medições mensais para a gente ter essa aferição mais rápida também. E para as licenças com custo mais baixo e uma complexidade mais baixa, né, que traz menos risco, uma periodicidade semestral. Que parece algo muito simples, né? Mas geralmente os times de gestão de licenciamento, eles têm uma periodicidade única para fazer medição das suas licenças, o que dificulta dependendo do tamanho de cada ambiente. E agora a gente chega no terceiro passo. Né? Então, no primeiro, a gente entendeu que teria que redesenhar o nosso time. Então, a gente revisitou toda a parte de organograma, de estrutura, para deixar um time centralizado. O Daniel falou que a gente precisava ir além da conformidade, trazer meter, né, acompanhar se de fato a gente estava utilizando e qual a porcentagem das licenças que foram entregues para o usuário, se de fato ele estava usando ou não. Só que a gente começou a pensar nos desvios, que foi o terceiro ponto aqui. A gente falou, poxa, mas se um time não cumprir o que foi acordado, né, se a gente encontrar não conformidade durante a nossa jornada, que possivelmente você vai encontrar algum software que está com uso a mais, precisa de uma regularização, a gente falou, como sensibilizar o risco numa cadeia que toda a empresa seja sensibilizada. Ou seja, a gente vai sensibilizar o processo, mas aquele processo também o gestor vai saber, vai subir para uma diretoria e ele entra numa cadeia de risco da organização. Então, o Daniel vai mostrar os 4 passos que a gente implementou dentro de um processo de FinOps para SaaS, de conformidade, de licenciamento, pensando já numa cadeia de risco e de valor ali para a gente mitigar risco. Como isso funciona, né? Primeiro aqui, eu acho que foi um game change para a gente, né? Uma vez que a gente tinha os responsáveis por cada software, agora a gente responsabiliza essas pessoas. Então, de acordo com o nosso calendário de periodicidade que a gente definiu de medição e aferição dos softwares, caso haja uma não conformidade de licenciamento ou uma não medição por parte do responsável, a gente aciona o time de controles internos da Núclea, o time de segunda linha, e faz uma solicitação de uma abertura de um apontamento. Esse apontamento é avaliado pelo time de controles internos, eles avaliam os dados que a gente passou para eles em relação à não conformidade e fazem uma abertura de um FIND, que a gente chama, que é um apontamento oficial que sensibiliza o risco de processo, e esse risco é elevado e vai para os nossos executivos que existe um problema, que existe um risco que está impactando ali os nossos processos. Então, acho que isso cria um senso de responsabilização gigantesco, porque esse cara vai ter que responder num nível executivo de que ele tem que ter um plano de ação com data para correção. Acho que isso é um ponto super importante, que envolve aí outras pessoas, outras personas que são super relevantes aí para a prática de FinOps funcionar super bem. Sim, é interessante também que a gente vai incluindo mais personas, né? Nosso processo ali, junto com gestão de ativos, identifica, faz a medição, faz todo o processo, imputamos essa informação numa ferramenta nossa de gestão de risco, que vai sensibilizar o processo, e aí entra a persona de segurança também, ajudando a gente de segunda linha ali. Todo o time de controles internos, de risco, fazendo essa validação para avaliar risco dentro de uma matriz de controle de risco da organização. E aí a gente chega no 4º passo. Né? Então, agora a gente falou, poxa, como que a gente precisaria de uma ferramenta? Né? Que a gente falou, fizemos todo esse processo, a gente desenhou, começamos a pensar na solução necessária para atender a nossa demanda, né? E aí a gente falou, como seria essa solução ideal para atender a nossa expectativa? E até esse momento, né, que é até interessante a gente compartilhar com vocês,
porque a gente rodou todo o processo sem ir no mercado comprar um produto, né? A gente principalmente sentou com todo mundo, definiu o escopo, definiu o modelo que a gente gostaria de trabalhar, o que a gente gostaria de ter como entregável dentro desse processo para trazer visibilidade, utilizando as ferramentas que já tínhamos na organização, e fomos criando uma listinha de atividades e de assuntos que a gente gostaria de ter no momento, fazendo todo o levantamento, todo o processo de conhecer como funcionam as licenças. E é interessante, esses 2 prints aqui foi do nosso Excel. Então a gente começou utilizando uma base de dados no Excel. A gente praticamente fomos em compra, inventário de toda a relação de contratos. A partir dos contratos, quais são os softwares em cada um desses contratos? Qual a quantidade que foi adquirida? E aí o Daniel comentou, vai ter um ciclo de medição, uma coluna de medição, no mês 1, vou medir. Tenho 10, estou usando 10, estou usando 9, vai criando saldo. Tem um desvio? Sensibilizo no processo de risco. E, ao mesmo tempo, eu consigo, para cada item, falar quem é o proprietário, quem é o responsável, e criando já indicadores, né? Qual a quantidade de fornecedores que eu tenho, para cada fornecedor, qual a quantidade de contrato, qual a área que está utilizando mais licença. Então, a gente começa aqui, é onde a gente começou a ver o nosso ICP, ou seja, um Excel. Então, antes mesmo de implementar uma solução, a gente definiu todo o escopo e começou a operacionalizar uma planilha, numa base de dados interna da organização, para ter esse processo de visibilidade. Então, a mensagem aqui, né, que a gente até coloca ali, é execute como puder. Se a empresa tiver ferramentas para o processo automatizado, ótimo, né? Se não tiver, a gente começou no manual, né? A gente começou ali trazendo, é trabalhoso, é reunião, você conversa com muita gente, no começo você é aquela pessoa também que, igual comentou de manhã, né, que o pessoal começa a atravessar ali, passa do seu lado para não dar bom dia, porque você está só questionando, mas no fim o ganho é bem interessante. E nisso a gente começou a criar uma lista, né, para poder a gente definir o que uma solução para a SaaS, né, para o gerenciamento de software, para a gente seria o mais ideal. Primeira coisa foi ter um inventário completo. E não é só ter um inventário completo de software, de hardware e tudo mais. É ter um inventário completo de todos os contratos relacionados à tecnologia. Pode ser hardware, software e até serviço, numa única solução. Além das faturas e dos orçamentos de cada time aqui dentro da nossa plataforma. O segundo ponto, né, que a gente falou de metering, né, de medição. Praticamente é ter uma ferramenta que consiga coletar as informações e trazer para a gente, em tempo real, a nossa utilização. Foi o que o Daniel comentou, eu comprei 10 produtos, entreguei para 10 usuários, só que aí a gente consegue mostrar se realmente os 10 estão utilizando ou só 7 estão utilizando. Para chegar ao 11º, eu posso não comprar uma licença, mas eu vou retirar daquele usuário que não utiliza e alocar para quem precisa. Ou numa negociação, só usa 7, é essa informação que a gente vai levar no nosso comitê junto com o pessoal de compras. Falar, só vai comprar 7, porque eu não estou utilizando 10. A gente consegue também trazer esse ganho de redução de custo com licença. E outra coisa, né, que eu já comentei, não é só responsabilidade, é responsabilização. Mas para isso a gente tem que prover visibilidade para esses donos de licenciamento. Então, para que ele responda diretamente por suas licenças, ele precisa acompanhar aquelas licenças na menor periodicidade possível. Então, essa solução também tem que permitir uma visão global de licenciamento para toda a Núclea. E o próximo item, que a gente, assim como o FinOps, né, no final do dia, final do mês, chargeback, showback, toda visibilidade, transparência, a gente buscava também uma solução para atender essa demanda, de a gente ter todo esse processo de rateio e mostrar, como eu te falei, usa 7 usuários, está aqui a lista dos 7, e para você custa tanto por mês na sua visão. Então a gente buscou esses pontos aqui. E por último, não menos importante, né, a parte de auditoria. Que quem já passou aqui por uma grande auditoria de um fornecedor, de um grande software provider, a gente sabe que é muito pesado, que é desgastante e que toma muito tempo e energia da gente. Então, ter uma solução que nos traga eficiência, que nos ajude nessa gestão, é super importante. Sim, e o mais interessante de compartilhar aqui nesse momento, né, porque a gente definiu o que a gente precisava. Imagina que eu tenho uma lista de 15 itens. Então, a gente foi no mercado, olhando produtos e olhando soluções de mercado, mas já com a nossa lista, né? Então, a gente não caiu naquele conto de, poxa, esse produto é milagroso e vai te atender. Então, a gente foi, conversava com o produto e olhava, puxa, das minhas 15 posições que eu preciso, ele me atende 10 pontos, aqui atende 5, atende 3. Então, para a gente, quando definiu o produto, uma solução, a gente já tinha exatamente o que a gente precisava, a gente já tinha definido todo o escopo e como essa ferramenta ia ajudar a gente para automatizar e impulsionar, né? Porque a gente já entendia o que queria, a gente não ficaria refém de um determinado produto ou de um determinado fabricante. E outro ponto importante também, né, que a gente até fala, que aqui a gente olha o framework, né, mas é uma ferramenta poderosa aqui, porque a gente passamos pelos princípios, né, de falando, puxa, tem que colaborar, vamos colocar uma equipe centralizada, né, e olhando esses dois processos de FinOps, pensando em SaaS e licenciamento, que a gente trabalhou em conjunto, a gente foi envolvendo o maior número de pessoas possíveis que estavam ao nosso alcance. Então, a gente foi conversar com segurança, conversamos com o financeiro, compras é um aliado muito grande nesse processo, entender com os times de engenharia,
como utiliza cada licença. E aí a gente foi passando pelos domínios e as capacidades. E a gente entende que cada processo desse é um tijolinho, né, que vai agregando um valor, dependendo do seu grau de maturidade, você está engatinhando, está começando ali, mas é um tijolinho que você vai colocando e você vai evoluindo a maturidade e depois ele se torna algo bem sólido, que isso é bem interessante, então é um framework muito poderoso. E essa parte de cultura, parte de envolver os times, a gente usou toda a nossa esteira de FinOps, né, já que o time estava junto, para também divulgar e aprender em cima de SaaS. E compartilhando, né, que a gente, nessa nossa jornada aqui, né, a gente tentou buscar não só sobre custo. Né, no fim, o custo é importante, isso é algo que brilha os olhos de todo mundo quando a gente fala de redução de custo, mas a gente começou, a nossa preocupação maior é entender, né, como que cada licença é aplicada, como que cada fornecedor cobra, como que cada time precisa daquela informação, onde que eu vou encontrar os contratos aqui internamente, né, onde que eu vou trazer mais informações, onde eu vou ter um repositório para centralizar essas informações, né, por que o time usa A e não B. Então a gente foi bastante questionador no primeiro momento, né, para trazer um pouco mais essa consciência, porque o SaaS é muito fácil com cartão de crédito, né, os times têm a independência, ele vai lá no portal, coloca alguma informação corporativa, na hora que você olhou já tem vários fabricantes ali trabalhando na empresa, você nem sabia. Então esse é um cuidado que a gente tentou trazer, de centralizar esse processo e trazer principalmente a consciência de uso. E agora a gente vai compartilhar um pouco de resultados, de que a gente coletou dessas nossas ações. A gente traz 3 exemplos, né, de resultados que a gente trouxe, né, que a gente colheu e foi super bacana. Esse primeiro é relacionado ao licenciamento SaaS, que a gente mediu conformidade e uso. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é uma Big Tech, né, de uma negociação que a gente fez. Ela é uma empresa global aí, líder de tecnologia. E uma segunda, que é uma empresa de solução de software relacionada à colaboração e produtividade. Aqui a gente conseguiu, através do nosso acompanhamento, reduzir 16% dos custos de licenciamento SaaS, que correspondeu a uma redução aí de 27% de licenças ociosas, né? Isso fruto aí desse modelo federado e colaborativo que a gente implementou aqui nos nossos processos, que resultou numa eficiência financeira e numa visibilidade em relação aos custos para a nossa organização. Segundo exemplo, relacionado ao modelo de licenciamento de software mais tradicional, onde a gente tem que renovar periodicamente um serviço de suporte e manutenção de licenciamento. Aqui também é um exemplo de uma negociação que a gente teve com uma Big Tech, empresa global aí, líder de tecnologia também, que a gente conseguiu reduzir 50% da nossa base de licenciamento após a renovação, que correspondeu a uma redução de 42% dos custos de licenciamento com essas licenças. Adicionalmente, a gente conseguiu adicionar 2 cláusulas super importantes de proteção, uma chamada de Not to Exceed, que a gente estabelece um valor teto no próximo período de renovação, e também uma segunda cláusula que a gente chama de valor de referência, que é um percentual de desconto em cima do nosso price list, que já é relacionado ao nosso nível de relacionamento. Tudo isso possibilitou a gente alavancar a nossa estratégia que eu comentei de Cloud First, de basicamente a gente usar os custos de licenciamento que a gente eliminou como o custo do dia a dia da nossa cloud que a gente usa atualmente. Sim. E aqui são 2 exemplos que o Daniel compartilhou com a gente de tecnologia, né? Então, o primeiro foi redução de custo, a tesoura ali na veia, que a gente já mostra para o pessoal que, do processo, tanto que as telas ali de print já era da solução, já implementada, que a gente definiu, já mostrando para a gente ociosidade, a gente trazendo e apresentando e reduzindo o licenciamento. O segundo, né, como ganho aqui, a gente já traz ele como um habilitador para patrocinar mais nuvem. Então, a gente teve Save e o Save ajudou outros projetos a migrar mais rápido para a nuvem, porque a gente tinha mais dinheiro na mesa para poder utilizar. E um terceiro ponto, né, saindo um pouco de tecnologia, a gente começou a visitar outras áreas. Aqui é um case de recursos humanos. A gente foi atrás ali, fez um processo de metering, validou a solução que estava utilizando, a gente identificou que estava uma grande parte ociosa, não utilizando das licenças entregues, e a gente começou a propor. E nesse modelo de negociação foi trocada a solução, ou seja, a empresa precisava de uma expansão. Mesmo com a expansão, reduzimos a quantidade da base, trouxemos uma redução de mais de 50% de custo e trouxe mais benefícios que a área não tinha na solução anterior, com a utilização de inteligência artificial, novas features, que a solução não tinha. A gente pagou a metade do preço, que é o famoso fazer mais com menos, né? A gente tinha a quantidade de dinheiro, a gente reduziu o dinheiro, mas o ganho que a gente trouxe para a área foi bem grande. Então, a gente consegue trazer 3 exemplos aqui de possibilidades de ganho no processo de SaaS aqui. A gente fala a parte de custos, a parte de patrocinar novos projetos e ter dinheiro na mesa para alavancar a cloud, e também a implementação de novos benefícios que até então a gente não tinha com aquele valor. Exatamente.
E compartilhar um pouco lições aprendidas no nosso processo aqui. Vou passar pelas 3 primeiras aqui. Um dos pontos, né, que a gente comentou ali no começo do iceberg, né, que a gente queria trazer isso. Porque a gente olhava o que estava sob a superfície, estava tudo bem. Passamos por anos de auditoria e estava tudo bem, até que alguém decidiu olhar um pouco para baixo e tinha dinheiro ali ocioso, dinheiro desperdiçado pela empresa. Então, não subestime, né, tente identificar o tamanho da sua cobertura, a sua superfície ali de como você trabalha relacionados a SaaS e a softwares, então, porque o custo real ele pode ser invisível, e o mais interessante, quando o custo é pulverizado no processo de agilidade, cada área vê o seu custo, às vezes não vê o todo, né? Quando a gente soma todos, agora a gente está numa equipe centralizada e apresenta, assusta um pouco os números no primeiro momento, mas é esse fato, é trazer o elefante, colocar aqui na mesa, e todo mundo começar a tratar e a gente avaliar esse processo. Outro ponto, a visibilidade é importante. Então, aqui a gente entender, porque eu falei, quando você põe aqui na sala, que a gente consegue analisar o processo, todo mundo começa a entender que aquele custo não é só 1.000, né? É 1.000, mas são 1.000 em vários lugares e somado tudo dá um dinheiro bem grande para o orçamento da organização. E o terceiro ponto que a gente coloca aqui, que a gente definiu primeiramente todos os nossos passo a passo, né? A gente não chegou aqui já procurando uma solução de mercado para atender o que a gente precisava. A gente definiu os objetivos, o escopo que a gente precisava, e praticamente a gente foi ao contrário, né? A gente tinha uma lista e falava, você atende ou não? E aí a gente foi atrás de uma solução para atender. Quarta lição aprendida, pequenas revisões recorrentes evitam custos exponenciais. A gente já definiu a periodicidade de medição ali atrás que eu comentei, mas fazer essas pequenas revisões ajudam bastante. Pensa que você tem um licenciamento que, depois de um período que você utilizou, ele vai avaliar o pico. Se você não sabe que você teve um pico, seja por um dia, esse fornecedor vai te cobrar. Então, é importante fazer essas pequenas revisões quando possível. Cultura de responsabilidade relacionada a accountability e chargeback, né? Antes, na Núclea, né, estava usando licença a mais. Fala com o Oz, fala com o Sauler. Isso acontecia. Hoje, não. Hoje, as pessoas, se utilizam a mais, são cobradas por todo mundo. Então, acho que isso é super importante. Em relação também ao chargeback, né, o custo de licenciamento influencia diretamente no resultado do negócio na Núclea. Então, as pessoas têm uma responsabilidade imensa em relação ao licenciamento, não é mais só custo de tecnologia. E, por último, também, super importante, parece clichê, mas conheça seu fornecedor. Vocês sabem quando que é o ano fiscal que o seu fornecedor utiliza, que ele tem como prática? É um bom período para você negociar um contrato com ele. Regras e formatos de licenciamento. Tem licença Standard, Enterprise e Premium. Tem 1 milhão de licenças que os fornecedores geralmente utilizam, que ao invés de facilitar a nossa vida, ela dificulta a nossa vida. Então, conhecer isso ajuda também nas negociações. E os processos de auditoria desses fornecedores. Tem fornecedores que têm processo de auditoria super complexo. Tem outros que nem têm processo de auditoria. Então, você saber qual é o critério de auditoria desses fornecedores te ajuda a calibrar melhor o risco que você pode aplicar em relação à sua gestão de licenciamento. Exatamente. Também alguns pontos, né, que a gente trouxe aqui de vitórias rápidas. São aquelas ações que a gente já no começo foi atrás para poder buscar informações e a gente já coletando um pouco os ganhos, né? O primeiro ponto, a gente falando ali do processo gerenciado, né, e centralizado. Quando a gente definiu a nossa estrutura, centralizou, então a gente já viu ali como tem essa sinergia entre aquelas personas ali que a gente foi agrupando, né, dentro do nosso processo de governança de TI e trazendo as demais pessoas em volta. Então, o processo de centralização traz um ganho muito grande de visibilidade de todo o processo. O ponto de metering, de medição, para a gente foi importantíssimo, principalmente em SaaS, porque tem algo que é muito fácil, você entrega uma credencial, a pessoa põe o seu usuário e senha, mas você não sabe se ele está utilizando ou não. Então, o metering trouxe para a gente várias informações preciosas que ajudaram a reduzir. A gente conseguiu mostrar e evidenciar que aquela licença era entregue em mais de 60 dias sem utilização. Então, é a licença que é realmente não utilizada. A parte de priorização e risco, isso é algo importante também, porque, igual o Daniel comentou ali da regra de Pareto, né, praticamente 20% ali das licenças vai ser um bloco que vai estar o maior custo. Então, vamos atuar nessa quantidade menor, para a gente também não sair ali sem um norte, né? Então, primeiro norte, começamos a priorizar as que tinham um custo maior, que talvez num processo de auditoria de um fornecedor, você pode ter uma penalidade alta por um desvio ou não conformidade. E nessas licenças, quando a gente já apresenta um processo de corte, ou na renovação, trazer um número menor na quantidade, é redução, é save, então motiva o time a querer buscar outras licenças menores e também cortando. Outro ponto também, que aí a parte legal da gente falar de cloud, de SaaS,
é sob demanda, ou seja, eu não vou pagar 24/7 se eu só uso 2 horas. Então, eu pago por 2 horas. Então, não é ter estoque de SaaS. Não adianta eu querer comprar muitas licenças e não utilizar. Então, o legal é crescer conforme a demanda, dando passos pequenos e ajustando conforme a necessidade e a evolução. E aí tem a facilidade, né? SaaS é web, você tem muitos consoles, muitos acessos, só que também a gente tem que pensar na facilidade para o usuário e também para o processo nosso aqui de gerenciamento. Para o usuário, a gente fala do single sign-on, ou seja, você tem um login único com múltiplo fator de autenticação, ou seja, um portal que a pessoa loga, e ele logou naquele momento ali, você tem todos os links de todas as aplicações disponíveis para a pessoa. Então, não precisa ficar lembrando de N senha, N usuário. E para a gente também, do nosso lado de gerenciamento, é o único login que a gente tem para varrer toda a empresa e fazer todo um processo ali de gestão e de acompanhamento. Isso é bastante importante. Um pouquinho agora de erros evitáveis. O upgrade de licença pode custar caro no próximo ciclo. Quem nunca, no processo de renovação de um licenciamento, seja ele qual for, o fornecedor foi lá e ofereceu, você tem uma licença standard, mas agora você vai ganhar uma licença premium. Pelo mesmo preço, um valor abaixo. Aí chega no próximo ciclo de renovação, o cara vai te cobrar pela licença premium. Então, entendam bem esse tipo de oferta, porque pode custar caro no próximo ciclo. A gente fala também, né, de ausência de processo único para aquisição de software. Para a gente funcionou a gente estar integrado com o time de compras e participar de toda a negociação. A gente chega lá com o time de compras para falar com o fornecedor, para falar com o dono da licença, o pessoal já, puta, vocês de novo? Né? Mas está funcionando. E o resultado aqui, né, de 3 exemplos que a gente trouxe, que a gente conseguiu trazer uma eficiência super bacana. E cuidado com as opções de renovação automática. Renovação automática é o contrário do que prega FinOps. A gente tem que ter autonomia, a gente tem que ter poder em cima do que a gente está utilizando. Se a gente coloca uma renovação automática, a gente diminui o nosso trabalho, diminui as eficiências que a gente pode trazer aqui no licenciamento de software, né, Elcio? Não, exatamente. E aí a gente fala o que vem a seguir, né? Então, o primeiro ponto aqui, que a gente tem dentro do nosso processo, então a Núclea, ela vem desenvolvendo ao longo dos anos, é um processo forte de ESG, de sustentabilidade. Então, temos um time ali na persona de sustentabilidade, e o nosso desafio agora é a gente, como FinOps, ficar mais próximos deles para acompanhar, porque o nosso esforço vai ser migração de on-premises para cloud, e ao mesmo tempo coletar esses ganhos, né? E aí a gente até define ali que é um processo de melhoria contínua, né? E esse foco que a gente tem em direção a um futuro melhor. Então, a gente está falando de todo um processo aqui ambiental. E aí, dentro desse processo, como empresa, a gente faz todo o processo de medição de desperdício, né? A parte de reciclagem, todo esse processo de monitoramento de consumo de água, de energia elétrica. Passamos por processos nossos aqui de migração de tecnologias, né? De equipamentos, de hardware, dos nossos data centers, voltado para esse ponto, ou seja, buscar equipamentos novos com eficiência energética, utilizar menos ar-condicionado, que no fim do dia é uma redução de custo financeiro, mas também a gente traz um ganho de todo um processo ambiental e sustentabilidade. Então, isso aqui está dentro do nosso roadmap agora, para esse ano a gente começar, junto com esse time, desenvolver e criar indicadores junto do processo de FinOps, né? E outro ponto também, que foi citado anteriormente, né, processo de inteligência artificial. Então, aqui em cima, a gente já vê que a Núclea já está fazendo algumas teses, são os que a gente já está utilizando hoje no nosso ambiente, né, dessas validações relacionadas à inteligência artificial. O custo hoje, ele é baixo, mas a gente entende que o acelerador é muito sensível e fica exponencial se alguém gostar de algo ali e pisar um pouquinho mais fundo ali no acelerador. Então, agora a gente está focado também de entender, assim como a gente aplicou toda a esteira, todo o framework para SaaS, né, de FinOps para SaaS, a gente também quer adotar e entender como a gente vai aplicar aqui no FinOps para IA. Então, tem a certificação, tem todo o processo ali que a gente quer aprender também, para poder a gente adotar nesse momento agora, que para a gente é um processo inicial de inteligência artificial, né? E dentro de todo esse processo, a gente vê ali várias equipes nossas, vários processos que nós temos, e aí entra o processo de integração, todo o processo de automação, que esses são os nossos desafios para a gente trazer. Acho que de pontos que a gente gostaria de compartilhar com a comunidade, né? Esse é um evento que a gente fala, a gente está indo à comunidade, da comunidade para a comunidade, né? De como foi essa nossa jornada relacionada ao processo de FinOps para SaaS. Aqui estão os nossos contatos, estamos abertos a perguntas. Obrigado, pessoal. I close my eyes to hear you. I feel you. Vamos lá? Vou vir aqui para frente para conseguir ver quem são as pessoas. Quem quiser fazer perguntas, levanta a mão. Uma ali. Primeira, mais alguém? Mais alguém? Então a primeira vai aqui.
Foi aqui? Ô Daniel, bom dia. Parabéns aí pelo trabalho. Eu entendo que é um grande desafio conseguir ter uma visão de todos os contratos de tecnologia dentro de uma empresa. Eu trabalho numa seguradora e tenho esse desafio hoje no meu chapéu, né? E eu achei bem interessante aí todo o processo que vocês construíram. É uma pergunta que eu não sei até que ponto vocês podem chegar a falar. Quando vocês falam de solução, são várias soluções que fazem com que vocês consigam implementar esse processo, ou vocês de fato conseguiram uma solução onde vocês encaixaram todo esse processo de gestão de vocês? Hoje a gente tem duas soluções que apoiam a gente, pensando no escopo de Cloud Plus e também na parte de FinOps voltado para Cloud. São duas soluções. Mais alguém? Aqui? Mais alguém? Boa tarde. Camilo, do Grupo Smartfit. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei numa dúvida no processo de falar do Mandarin. Se vocês utilizaram, se falaram que começaram sem nenhuma solução no Excel, e eu entendo que hoje a gente até tem um controle de entrega de uma licença, mas como que vocês conseguiram medir o uso dessa licença efetivamente na ponta? Então, eu fiquei com essa percepção, essa dúvida, essa curiosidade. Esse é um super desafio, né? A gente tem mais de 400 licenças, em torno de 40 tipos de licenciamento. Então, quando você fala de SaaS, a aferição do uso, o metering, ela é mais fácil. Geralmente você tem na console, né? Você atrelou, você tem 30 licenças, você atrelou 29. Desses 29, quantos estão utilizando? Você pega pelo último login, tempo Então, cada um tem sua métrica. Então, primeiro é entender cada licenciamento. Então, pensando nesse mundo, como ele é complexo, né? A gente priorizou as licenças mais caras, né? Mas é analisar uma por uma e entender qual que é o tipo de medição de uso de cada uma. E aí priorizando sempre as mais caras. Para SaaS é mais fácil, mas quando você fala do mundo on-premises, esse negócio começa a ficar mais complicado, né? E até complementando, né, o que o Daniel comentou, você falou, nem tudo você vai ter o processo de medição, você vai depender de fato de uma solução. Então a gente foi colocando o nosso backlog de pendências. Né? Então no começo a gente falou, no Excel a gente vai ter mais conformidade, né? Que eu consigo de fato ver para que eu entreguei as 10 licenças. Né? Em um processo de metering, em muitos cenários você vai ter que ter um agente ou algo acompanhando ali para validar quantas horas aquele usuário utilizou, se ele já está há mais de 60 dias sem ter logado ou nunca logou. Né? E aí depende de fato de uma ferramenta. Então a gente foi por passo a passo. Né? Então o Excel, quando a gente definiu o que a gente precisava, porque conseguia definir, já fomos trazendo e apresentando, até para justificar com essas pequenas reduções de conformidade, o ganho que pagaria uma solução. A gente falou, poxa, desculpa, você ter uma solução ajuda nisso, né? Porque ela já te traz nativamente alguns meterings nativos, né? Não existe solução bala de prata, né? Você sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que customizar. E a gente está nessa jornada. E antes a gente chegava, o responsável tal, abre a console aí, me dá um print, me mostra como que tá, como que você calcula o uso. Ah, não sei. Então vamos lá sentar com o fornecedor, vamos entender em conjunto aqui que no próximo ciclo você vai ter que me orientar e vai me ter que provar o uso além da conformidade. E a gente foi evoluindo desde então. Legal, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Thaís, da Gerdau. Eu fiquei com uma dúvida, queria entender um pouquinho mais esse processo de discovery. Assim que a auditoria apontou para vocês, ali que vocês falaram do iceberg, que vocês entendiam que estava tudo ok e não estava, qual foi o processo até vocês chegarem nas 450 softwares? Foi manual? Vocês sentaram com os suprimentos, foram em cada área, olharam os computadores? Como é que foi isso? Tá? Primeira coisa, né? A gente pegou o papel de trabalho da auditoria, entendeu, né? Até chegar no resultado final, né? Vou dar um passo atrás. Até chegar no resultado final da auditoria, a gente teve muitas discussões para chegar no resultado efetivo realmente do que era, de fato, o nosso cenário naquele momento. A partir dali, a gente foi na área de compras e pediu todos os contratos de licenciamento, né? Como a gente já faz parte da gestão financeira de tecnologia, a gente tem acesso a todas as questões de compras da organização. Então, além disso, a gente pegou um histórico e mapeou todas as compras que ocorreram dentro da Núclea por um determinado período e viu, putz, isso é um potencial só. A gente fez essa avaliação também para ter um double check ali, porque a gente estava considerando tudo. Então,
Se a auditoria viu esse iceberg desse tamanho, a gente viu muito mais quando a gente fez esse deep dive. Então, esse foi o primeiro passo, né? Pegar via compras e também analisar via compras dos contratos e também analisar todas as compras que ocorreram nesse período. A gente tem a base para partir aí para a evolução e consolidação desse inventário unificado. É um trabalho de meses, tá? Não é algo, é bem complexo, acho que vai nessa dor que você está colocando aí, que é isso mesmo. A gente foi sentar com o pessoal de compras, jurídico, financeiro, ver tudo que passou de dinheiro, porque o dinheiro é um norte ali para a gente, onde está saindo, onde que está renovando, o que tem adquirido, então onde está contratado, né? Então colocamos tudo na mesa, os contratos de validação. Do processo que a gente fala ali de discovery, de CMDB, já é uma nossa ferramenta de ITSM, que aí praticamente a gente começa a fechar se algo novo entra, né? Porque se algo novo entra, passa no discovery, não é algo mapeado, então ele sobe no alerta, então todo mundo consegue validar. Junto com segurança, tem todo um processo também de travas para impedir que ninguém consiga instalar nada na empresa, então a gente é um processo que, igual a gente vinha lá do processo de ISO 27000, todo o processo de segurança que a empresa foi se fechando, né? Só que o ponto maior que tinha com o SaaS às vezes você não instala nada, algo que você acessa na web. E aí é no contrato, é no pagamento que a gente começou a olhar onde que estava saindo o dinheiro. Então, é bem trabalhoso, mas é bem interessante quando você consegue essa matriz, esse volume de informações, que é isso que eu falei. Quando você coloca na mesa ali, assusta um pouco. Eu brincava antes, né? Nossa vida era muito fácil como gestão de licenciamento de software, né? Porque eu instalava o agente numa máquina, e ele me reportava as instalações e eu tinha conformidade se eu tivesse cadastrado as minhas aquisições, né? Hoje, no nosso mundo atual, as licenças de instalação é o que menos representa, tanto em valor financeiro quanto em quantidade de licenciamento. A maioria é um SaaS que a gente nem sabe, se a gente não tiver o contrato mapeado, não souber que tem uma console de gerenciamento, a gente fica invisível, né? Eu acho que esse é o mundo aqui da maioria das pessoas que estão aqui, né? Nossa vida era muito fácil antes, né? Essa evolução toda trouxe uma maturidade e uma necessidade nossa de também evoluir. Boa tarde, Laísa da Raizen. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu queria entender um pouquinho de vocês, como que foi a jornada da parte de política para essa frente. Então, tendo uma equipe federada, como que vocês fizeram o trabalho com as demais áreas, por exemplo, para o licenciamento, fazer todo o saneamento, as regras de usabilidade para fazer uma remoção de licenciamento, como que foi essa construção de políticas? Um ponto interessante, né, relacionado à política, a gente até colocou nos primeiros passos ali, né? Já existia um processo de gestão de ativos normativo e a auditoria ajudou a gente a impulsionar a necessidade de restringir, né? Então a gente praticamente usou que a auditoria apontou o dedo para a gente foi apontando para todo mundo para trazer um processo de parceria, não de ameaça aos demais times, mas praticamente mostrar que temos algo a ser tratado. A gente entendia que o nosso escopo tinha uma governança, mas os outros times não estavam no mesmo grau de maturidade. Então a gente definiu e fechamos a porta. Falou, agora, quando for comprar, tudo passa por essa equipe, que é compras, né? Estamos na sala, não de auditor, mas participando, ajudando, colaborando, e nos nossos normativos foi escrito esse processo. Então a gente acabou definindo, declarado para toda a empresa, né, tanto nos manuais quanto no nosso processo de normativo, do escopo, né, falando até onde que a gente entra, o que passa pela gente, até onde a gente atua com o processo de compras, né? Então, isso é importante, né, porque até quando a auditoria veio validar se o trabalho foi realizado, um dos pontos que ele vai validar tá bom, você está fazendo, mas onde está escrito? Onde está a lei aqui que eu vou te auditar no próximo ano, para ver se você realmente está cumprindo, se está tendo essas amarrações com os demais times e se não tem uma possibilidade de alguém fazer algo fora do processo que você definiu. Então, assim, normativos ajudou bastante a gente nesse processo. E foi uma revisão feita a 6, 8, 10 áreas envolvidas, né? A documentação é um normativo e um manual, né, sobre a responsabilidade do time de governança TI e FinOps. Mas quando a gente foi escrever e revisar, todas as áreas participaram porque elas estariam formalizadas ali os papéis de responsabilidade de cada um. Então, ter isso, né, registrado, né, e todo mundo envolvido deu clareza para a organização, onde cada um teria que responder formalmente por aquilo, que é algo que não tinha. Você tinha um normativo de gestão de ativos, né? Você tinha uma não conformidade fora de tecnologia, o cara falou, falar com o Saulo e com o Oz. Aí os caras vinham para ele e falaram, mas que licença que você está falando, né? E aí isso ficou claro no processo de auditoria, e foi a partir daí que, em nível executivo, decidiu-se que já era o Saulo e o Oz os responsáveis,
que ficasse centralizado. Isso foi formalizado pela organização como um todo, né? Formalizou o que a gente já fazia, né, e replicou de forma oficial para as outras áreas como um todo. Você comentou, Daniel, da autoliderança, né? Que o ponto foi esse, né? Quando a auditoria veio, a vice-presidência sentou do lado para ouvir que estava ruim, porque a gente não enxergava aqueles 42%. Então ele participou e ele comprou a causa, então a gente veio de cima para baixo, trazendo todo mundo como parceiro. Pode? Jair Machado, da DataPrev. Vocês poderiam falar mais um pouco sobre a gestão do CMDB, se é automatizada, é manual, e com isso a gestão de riscos, né? A partir do CMDB, qual tipo de alertas que vocês, quais exemplos de alertas que vocês monitoram principalmente? Hoje a gente tem duas bases. A gente tem a base de gestão de ativos com o licenciamento, e a gente tem o CMDB, que é automático via Discovery. Então não tem agente. Então ele está lá vendo que aparece de novo no ambiente. Um atributo é licenciamento, outros atributos que a gente controla é banco de dados, versão de banco de dados, aumento de processador, porque está envolvido com um grande provider nosso que faz licenciamento em cima de processador, então a gente controla bem rígido essa questão de processamento, e isso está vinculado com o processo de gestão de mudanças também, porque uma vez que o cara está fazendo uma alteração de um atributo controlado e auditado pelo banco de dados de configuração, ele tem que abrir uma mudança. Se ele não abre, se ele faz uma mudança indevida sem registro, a gente aciona aquele protocolo de gestão de riscos ali, pedindo um apontamento para a segunda linha. Então, esse processo, independente de ser gestão de ativos, um mau uso, ou CMDB, uma alteração indevida aqui na base de dados de configuração, também estão plugados naquele processo de responsabilização com a ajuda da segunda linha. Mais alguém? Deixa eu vir para frente, porque é mais fácil de enxergar. Mais alguém? Não? Não? Uma salva de palmas. Obrigado. Hey everyone, producer Andrew here. Thank you so much for watching and for your support. For more FinOps X 2025 content, go check out our YouTube channel. Like, subscribe, and leave comments and questions for all of our wonderful speakers. We appreciate your support.